Boa noite, Cuiabá, boa noite, Varza Grande, boa noite, Mato Grosso. Nós estamos começando ao vivo o programa Band Debate, aqui na Band Mato Grosso. Eu quero desejar para você boas-vindas ao novo programa aqui da Band, onde quer que você esteja. É um prazer imenso conversar e estar com vocês aqui na Band Mato Grosso, que abre a partir de hoje um novo espaço em sua programação para debater políticas públicas, para debater os problemas sociais que nós enfrentamos e, é claro, sempre com a sua participação. Você é elemento importante deste projeto, deste programa, e eu quero desde já desejar a você boas-vindas. E eu quero apresentar a nossa bancada. Aqui é uma bancada composta por diversos profissionais, analistas políticos, jornalistas, que estarão todos os dias com você, levando informação e, é claro, sempre com a sua participação. Vou começar com as mulheres, ou com a mulher aqui na nossa bancada, a jornalista Ana Carla Costa. Boa noite, Ana, seja bem-vinda à primeira edição do Band Debate para todo o estado de Mato Grosso. Boa noite, Igor. É uma honra estar aqui com vocês, com mestres, né, como esses dois aqui. E você, meu amigo de longa data, profissional super competente. Primeiro, eu quero desejar muita sorte, né? Mais sucesso ainda para você, e que esse programa já nasceu com sucesso, né? Porque você já tem um know-how aí nesse estilo de debate, e a parabenizar a Band de ter contratado um profissional do seu gabarito. Obrigado, Ana. Professor Lorenberg Alves, meu companheiro de longas datas, é um prazer novamente dividir uma bancada de um programa de televisão ombreando com o senhor mais uma vez. Boa noite. Meu amigo Igor, boa noite, professor, boa noite, Ana Carla. É uma satisfação estar nessa bancada aqui, viu? Pois é. Eu acho que eu vou ter muito a aprender, e todos nós, né, telespectador, eu e o telespectador. Sem dúvida. Professor Luiz Antônio Vale, boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo à primeira edição do Band Debate, nessa noite importante do jornalismo mato-grossense. Boa noite, Igor. Muito obrigado pelo convite de estar aqui junto com o professor Lorenberg, Ana Carla. Boa noite, telespectador. Eu acho que nós teremos momentos muito felizes aqui para debater assuntos que são palpitantes, né, no coração de todos nós, e podermos ajudar o telespectador a chegar a uma opinião convincente sobre aquilo que chama a sua atenção. Sem dúvida nenhuma. E os membros desta bancada estão aqui justamente não só para dar a sua opinião, falar sobre temas importantes, mas também para responder a perguntas dos nossos telespectadores. Eu quero falar com você que está nos assistindo aqui em Cuiabá, em Varza Grande, em Comodoro, você que nos assiste em Sapezal, em Primavera, em Rondonópolis, em qualquer parte deste estado de Mato Grosso. Você pode apresentar ao programa Band Debate a sua opinião e aquilo que você quer que seja debatido e conversado aqui em nosso programa. E você pode participar através do nosso WhatsApp, que eu já vou dar para você mandar para cá a sua mensagem, que é o 99949-7214. Vou repetir, 99949-7214. Você, a partir de agora, pode enviar o seu WhatsApp com a sua pergunta e a sua sugestão de tema a ser debatido. Nós teremos vários temas aqui debatidos no programa de hoje, e eu vou começar já dando o primeiro tom sobre um tema que eu considero um dos mais importantes, se não o mais importante, no momento histórico que nós vivemos, que é com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi na última quarta-feira, e os colegas aqui podem me ajudar a começar a avaliar o cenário que o Brasil vive a partir de agora. Na última quarta-feira aconteceu o impeachment, o presidente agora é Michel Temer, que já enfrenta manifestações. Que Brasil nós queremos a partir de agora? Eu começo com o professor Lorenberg Alves. Igor, é uma grande pergunta. Que Brasil queremos a partir de agora, uma vez que a presidente Dilma foi cassada do seu mandato? E tem um detalhe interessante aí. Na cassação do mandato, uma vez mais, o Senado cometeu uma barberagem. Uma vez mais, porque é a segunda vez. Em 92, o Senado, que era composto de forma diferente, também cometeu o mesmo erro. Por que o mesmo erro, telespectador? Só para que nós possamos entender, para poder entrar na pergunta propriamente dita. Em 92, o Fernando Collor de Mello foi cassado. Porém, antes da cassação do mandato, ele apresentou ao plenário do Senado uma carta-renúncia. A carta-renúncia elimina ou retira ou subtrai o objeto. Qual que era o objeto? O mandato. O mandato não existia mais. A carta-renúncia retirava o objeto. Portanto, a sessão tinha que parar naquele momento e acabou. O que fez o Senado, juntamente, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal? Deu andamento à sessão
votando aí a inabilitação aos serviços públicos ou à função pública. Trocando em miúdos, só para que o nosso telespectador possa entender, essa inabilitação para o serviço público não significa apenas e tão somente ser candidato a uma postura A, B ou C, mas exercer qualquer função pública, ou seja, para professor, para secretariar, para o Ministério, nenhuma função pública. Pois bem, o Senado aprovou a inabilitação para Fernando Collor de Mello durante 8 anos. O que fez o Supremo Tribunal Federal depois? Nada. Prevaleceu a decisão do Senado, porque o Senado é soberano. Mas isso será que vai acontecer agora, professor? É exatamente isso. Vai acontecer a mesma coisa, infelizmente. Porque o que fez o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo uma sessão no Senado Federal, ele rasgou o artigo 52 da Constituição Federal, que diz, em linhas gerais, limitando-se à cassação do mandato com a inabilitação às funções públicas. Professor, é isso que diz o artigo 52. Me permita, antes de a gente falar sobre a questão voltar ao Brasil que queremos, o senhor trouxe aqui pontos interessantes que precisam ser também considerados pelos colegas. Eu vou falar com o professor Luiz Antônio. Professor, o professor Lorenberg afirmou que a justiça brasileira, que o Supremo Tribunal Federal, tende, a exemplo do que aconteceu em 92, e manter a mesma decisão que foi tomada no Senado. O senhor concorda? Você acha que a Dilma vai ficar tudo certo com ela, que ela pode ocupar um cargo público, que ela pode ser candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, ou quem sabe até senadora, e voltar lá no mesmo Senado e olhar para a cara dos colegas dela que a caçaram? Como é que o senhor vê esse cenário político no Brasil? Olha, a primeira questão a considerar é que no dia 12 agora de setembro muda o presidente do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Sai o Lewandowski, entra a ministra Carmen Lúcia, que tem um perfil bastante diferente do dele, né? Se nós considerarmos apenas... Menos petista até, né? Com certeza, Menos né? petista. E é uma ministra que estudou em colégio de freira, considerada uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa que numa sessão jogou 50 processos, quando a média do Lewandowski era de 5. Então, ela é uma pessoa extremamente apegada ao trabalho. Agora, o fato de mudarmos a presidência do Supremo não significa necessariamente que o plenário vai acompanhar essa mudança. O que se espera hoje? Que a Rosa Weber, que está com as liminares na mão, solte alguma liminar para acabar com essa questão jurídica e que depois se leve isso para o plenário. Se nós levarmos em conta só a estrita leitura da lei, o professor falou bem, a lei diz assim, né? Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 do Senado, a perda do cargo com inabilitação. Não diz e nem ou, diz perda do cargo com inabilitação. Então, são duas coisas que estão ligadas intrinsecamente, não tem como fazer uma sem fazer a outra. Houve essa barbeiragem, tomando por empréstimo aqui as palavras do professor, que eu concordo, e enquanto presidente da sessão, o presidente do Supremo, cabia a ele defender a Constituição, né? Mesmo sendo o Senado soberano, ele deveria ter dito, olha, isso, né, fere de morte a nossa Constituição, porque ele é o defensor da Constituição. Agora, o que nós criamos? Respondendo, só parafraseando, para ir para o final. O Supremo está numa situação complexa, né? É claramente inconstitucional o que foi feito. Por outro lado, ao desfazer isso, seria dizer que o presidente do Supremo presenciou uma ilegalidade e se omitiu na hora de agir, né? Então, eu acredito que talvez se chegue a um ponto médio. Nem anular a sessão inteira, como alguns pregam que deveria ser, e talvez não manter o que está, porque criaria, de fato, uma situação inusitada, ainda que haja precedentes do Supremo tomar decisões muito questionáveis. Eu acredito que ela vai destacar essas duas questões, do impeachment e da inabilitação, e levar para a votação a inabilitação. Bacana. Antes de passar a palavra para a Ana Carla, eu tenho aqui algumas mensagens que estão chegando através do nosso WhatsApp. Eu já quero agradecer a você que prontamente atendeu o nosso convite e já está participando conosco. E nós temos o prazer de ter como nossa telespectadora neste momento a doutora Selma Arruda, juíza brilhante aqui do estado de Mato Grosso, que está nos parabenizando
pelo novo programa. Muito obrigado, doutora Selma. É um prazer contar com a sua audiência. O doutor Eduardo Maon também está nos acompanhando. E várias mensagens. O Álvaro da Soul Propaganda também está nos acompanhando. Muito obrigado, Álvaro, em nome aqui da bancada, pela sua participação. E também o Douglas, que está mandando, inclusive, uma pergunta. Daqui a pouco a gente vai fazer a pergunta. Ana Carla Costa, você que chegou de Brasília recentemente, alguns dias atrás, está entendendo como é que está o clima lá no Senado. E aí, teve acordo entre o PMDB e o PT para salvar a Dilma Rousseff? Isso com certeza, né? Eu estava lá no dia do depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff e também no dia da votação. O acordo ficou claro, eu acho que não houve nenhuma omissão do presidente do STF, ele compactuou com esse acordo, né? Ele participou desse acordo entre o PT e o PMDB. A prova disso ficou muito claro quando o presidente Renan, que não esteve no Senado no dia do depoimento da Dilma, ele não compareceu à sessão, até para não ficar de frente com ela e ter que, em algum momento, se posicionar. Ele optou em não comparecer. No dia seguinte, ele estava lá e tomou uma decisão que não condiz com o comportamento dele ao longo desse exercício da presidência, que foi se manifestar e votar pelo desmembramento da votação, né? O artigo da Constituição é muito claro, como o professor falou, é com inabilitação, né? Então, não existia a possibilidade de você separar essas votações, né? Votar a cassação e depois a inabilitação. Elas são implícitas, elas são juntas, né? Como diz a Constituição. Ele tomou essa decisão, ele deu o pontapé inicial, já num comum acordo claro com o presidente do STF, e aí provocou também uma reação de senadores que são do PMDB e da base aliada da ex-presidente Dilma Rousseff, que acabou votando também por dar o direito à Dilma de exercer essas funções públicas. Nós temos 3 senadores de Mato Grosso, 2 deles, o Wellington Fagundes e o Cidinho, votaram junto com o Renan nessa posição e ficou muito claro o acordo, né? O acordo para salvar a Dilma aí, para deixar ela habilitada para exercer funções públicas. E a gente não sabe exatamente se houve aí uma tentativa de salvar o Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Sim. Existia isso por tabela, em Brasília, né? Em Brasília, por tabela. Dentro do plenário, o comentário era esse. Tudo pode, né? Posso fazer uma provocação? Claro, professor, fica à vontade. Você que estava lá acompanhando, Ana Carla, você acha que o Michel Temer sabia do acordo? Olha a pergunta. Essa pergunta Eu pedi permissão para provocar. Eu vou então me ater aos fatos, né? Ele deu uma coletiva logo em seguida, depois ele sentiu o clima porque ele foi tomar posse na sessão, também estava lá no mesmo dia, logo depois. O clima muito tenso, vários senadores da base aliada do Michel Temer se retiraram da sessão de posse, né, em protesto com relação a esse acordo, esse suposto acordo. Em seguida, ele sentindo que a base dele, que já é uma base frágil, se retirou, né, não todos os senadores, mas alguns importantes senadores se retiraram. Ele deu uma coletiva, disse que ele não compactuou, ele não participou, ele ia chamar inclusive os senadores para discutir se realmente houve esse acordo, houve essa discussão com o PT e PMDB. Quer dizer, está no papel dele. Em hipótese alguma, ele vai admitir esse acordo, e nem pode admitir, né? Mas que em Brasília, nos corredores ali do Senado e da Câmara Federal, o que se comentava é que o acordo existiu e que envolvia o Eduardo Cunha. Agora o tempo é que vai mostrar para a gente se realmente eles vão cumprir esse acordo ou não. Ou né? não, né? Eu posso gastar um minutinho só? Vamos lá, professor. Menos de um minuto. O senhor pode, um minuto, vamos lá. Esse acordo foi firmado, foi estudado e planejado há 10 dias antes de quarta-feira. Por quem? Pela cúpula que tem o domínio e o controle do Senado, capitaneado pelo Renan Calheiros, o Romero Jucá, e aí eu quero levar para o presidente do país. Romero Jucá é amigo muito próximo do presidente Michel Temer, portanto, Michel Temer sabia de toda a conversa. Sabia, e aquele tom duro dele na coletiva, então foi Só conversa para boi dormir. Igor, Concorda? Concordo. Eu acho que a concordo. base, conforme o professor colocou, não agiria, né, de forma aleatória sem o consentimento do presidente, seja por ação ou por omissão. Exatamente. Mas tem uma outra coisa que também estava nos corredores ali, que não só a questão do Eduardo Cunha,
Mas o que pesou muito para o Renan tomar aquela atitude não foi nenhum acordo para livrar o Eduardo Cunha ou também envolvendo o presidente da República, foi a eleição da mesa diretora do Senado, que vai acontecer daqui uns dias. Então, a negociação também passou pela mesa. Já está contando a partir de Já agora. tá. E uma coisa interessante que chamou muita atenção de quem estava presente, lá durante o depoimento da Dilma, foi ela estava muito calma, muito centrada, concentrada. Tava sossegada, né? Respondendo nem parecia calmamente. a Dilma que a gente conhece. Não, né? Se ela tivesse agido assim desde o início, talvez não teria ocorrido impeachment. Ponto, né? E, por outro lado, você via na galeria, do lado onde estavam os convidados da ex-presidente, o ex-presidente Lula, ao lado do Chico Buarque, o ex-presidente Lula muito abatido, né, incrédulo com tudo aquilo que estava acontecendo. Sim. E são cenas emblemáticas, assim, eu acho que entrou para a história, né, da nosso país. Eu tenho uma pergunta aqui que vem de Rondonópolis, e a gente vai deixá-la para ser respondida depois do intervalo comercial. A pergunta é a seguinte: sou de Rondonópolis, é o Faustinho Campos. A minha pergunta é a seguinte: se o Temer não disputar a eleição em 2018, quem poderia? Blairo Maggi, na condição de ministro, sendo candidato à presidência, Henrique Meirelles, qual seria o melhor nome do lado do Temer? A pergunta é do Faustinho Campos, lá de Rondonópolis. Um abraço para todos em Rondonópolis nos assistindo. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco, depois do intervalo, tem a resposta e você também, notadamente, pode mandar para cá a sua pergunta, a sua participação. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta ao vivo com o Band Debate nessa noite de estreia aqui na Band para todo o estado de Mato Grosso. É um prazer imenso estar aqui ao lado dos meus colegas nessa bancada e também com você que está aí em casa, em qualquer parte do estado, nos acompanhando da Band. E a gente volta aqui com participações, a participação do Faustinho de Rondonópolis. A pergunta que ele deixou foi com relação aos nomes que serão colocados à mesa para a disputa das eleições presidenciais em 2018. Ele diz: o ministro Blairo tem chance? Henrique Meirelles? Começo com o professor Luiz Antônio, a sua opinião. Esses nomes ou tem um terceiro nome aí? Do grupo do Temer, né? Do grupo do Temer. Eu acho que tudo isso está ligado a uma coisa chamada economia, o desempenho da economia daqui até a eleição, né? Se prevalecer ainda essa questão da crise econômica, isso vai limitar muitas possibilidades e certamente o Temer não será candidato, né? O Temer não reunirá condições de ser candidato. Agora, do grupo dele, se será o Blairo Maggi ou se surgirão novos nomes, tudo isso novamente está ligado à viabilização da economia, né? Nós temos que lembrar que, no momento em que o Brasil precisa atrair investimentos, uma decisão como essa, por exemplo, que foi tomada no Senado, cria uma insegurança jurídica. Sem dúvida. Né? O investidor olha e fala assim: puxa vida, os caras não respeitam nem a própria Constituição. Como é que eu vou colocar dinheiro num país desse? No momento em que o nosso país precisa desesperadamente atrair investimentos, né? Nós temos uma situação não só nos estados muito difícil, quanto na União. Então, se o Temer for capaz de mudar o rumo da economia e nós sairmos dessa crise, ele vai ter reunido capital político para fazer o seu sucessor. Do contrário, ele será a vítima dos seus próprios erros. Obrigado por enquanto, professor Luiz Antônio. Querem colaborar? Só dizer que não, o Blairo não é o telespectador. Estou acostumada com a rádio, né? Ele perguntou do Blairo. O Blairo não é do grupo do Temer, ainda, né? Ainda. Apesar de ser ministro. Apesar de ser ministro, mas ele ainda não é da cozinha do presidente, né? Então, realmente, vai depender muito da economia e vai passar também pelo PSDB. Sem dúvida. Né? Que é o que disputou a eleição passada, que tem o Aécio, tem o Alckmin. A verdade é que faltam nomes. Não tem nome. Não tem nome. Não tem como nome diz o anterior, com substância, né? É isso tem mesmo. Substância, esse nome tem com musculatura política, carisma. É difícil achar. Porque o Aécio também, há quem diga que está até o pescoço. Tanto é que ele até ficou calado durante todo esse processo. Entrou muito, o Aécio se posicionou muito pouco. Oposição estranha, né? E aí só uma observação, o PSDB vem paulatinamente também queimando fichas, né? Então, e não isso renovando dificulta. quadros também, né? Exatamente. Não tem renovação. Eu só quero fazer um pouco mais de 1 minuto e meio, para chamar a atenção do nosso telespectador Faustinho, lá de Rondonópolis. Um grande abraço aos moradores da antiga Rainha do Algodão, né? Antiga Rainha do Algodão, que era chamada Rondonópolis. Era o Alcunha? Antiga Rainha do Algodão. O Faustino com certeza deve saber disso. Mas, Faustino, quando se fala grupo do Temer, pressupõe-se a base aliada ou a base governistas.
não tem um nome forte capaz de seduzir o conjunto do eleitorado, mas tem nomes para disputas. Por exemplo, dentro do PSDB, queiramos ou não, tem 3 nomes. E o PSDB não abre mão de um deles. Não abre mão deles. Vamos dar nome. O Alckmin, que é o governador de São Paulo, o Aécio Neves, que dos 3 está em 3º lugar, e o Serra. O Serra é ministro da Relações Exteriores. Que ainda está no PSDB, né? Que amanhã pode estar no PMDB. Que está no PSDB. Com um pezinho lá no PMDB. Dentro do PMDB, não tem nenhum nome de destaque, a não ser com o presidente Michel Temer, mas tem um detalhe. De um universo de 100%, ele tem cerca de menos de 1% de possibilidade de ser candidato à reeleição. Menos de 1%, porque eu, particularmente, não acredito que a nossa economia irá melhorar nos próximos 2 anos, melhorar significativamente para nós sairmos da crise. E ele só será candidato à reeleição se caso o país... for um milagre, né? For um milagre. Ele não será candidato... Sair da recessão para um boom econômico. Exatamente. E o pior ainda, o Temer é um péssimo articulador. Ele articula muito mal dentro do Congresso Nacional, por isso a presidente Dilma não a utilizou como articulador político, porque ele é péssimo, e é pior ainda, ele comunica muito mal com a sociedade. Ele não é capaz de seduzir o conjunto da sociedade. Dentro do PMDB tem um nome que poderia, se trabalhado com muito cuidado, poderia render grandes frutos ao próprio PMDB. A partir de 2018, que é o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que é alguém muito desconhecido no país todo. Ele só precisa parar de falar para as meninas que bobagem, entram. Exatamente. Bobagem, né? Ele fala muito Mas ganhou uma projeção grande. Ganhou. Eu queria só fazer uma observação que mesmo essa questão de bases políticas, né, que a gente fala base, essas coisas, dependendo do andamento, elas mudam, né? Nós ouvimos falar que o Michel Temer quer voltar a dialogar com Lula, quer dizer... Essas coisas são muito voláteis, nós sabemos que em política... É como nuvem, né? Cuiabá é um exemplo disso. Quem imaginaria, a gente vai tratar muito sobre as eleições municipais aqui no Band Debate, quem diria que a configuração dos candidatos seria essa atual? Há 3 meses atrás, se fizesse uma pergunta, quem seriam os candidatos? Não, há um mês atrás, ninguém imaginaria que seria esta configuração. Exatamente, por isso que quando nós falamos de política, estratégia, falar de um fato que vai acontecer daqui a 2 anos, né, são realmente um exercício. Conjectura, né? Futurologia, já diria o poeta. Vamos à participação aqui do nosso telespectador, que dá a honra da sua audiência e também, é claro, da sua participação. Um abraço para o Cássio, que está mandando um abraço aqui para a gente. Programação de alto nível, parabéns, Cássio. Eu quero pedir ao nosso telespectador, além, é claro, da participação, que também mande para cá o seu bairro, caso seja de Cuiabá ou de Várzea Grande, ou a sua cidade, seu município, para que nós possamos prestigiar aí a sua cidade, a sua região, mandando um abraço para vocês, tá bom? Além de colocar o nome, coloque o bairro ou a cidade, caso seja do interior. Parabéns, Igor e bancada. É bom vê-los de volta. Não perdia um programa. Vai ser diário? Interessante essa pergunta da nossa telespectadora, que o programa Band Debate, ele vai ao ar segunda, quarta, quinta e sexta. Na terça, não, que daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou contar para você o que vai acontecer na terça-feira da Band Mato Grosso. Vem uma grande novidade por aí que você certamente vai gostar. Mas já te conto que, com certeza, nós vamos tratar também sobre assuntos importantes para o nosso dia a dia. É a programação noturna da Band Mato Grosso recheada de atrações para você. Mais uma participação aqui através do nosso telespectador do WhatsApp. A Euzi está mandando um abraço. Obrigado, Euzi, pela sua audiência. Olá, boa noite. É o Jonas de Livramento. Alô, Livramento. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Mais uma, a Lenice, que está participando aqui. Boa noite, Igor, professor e Ana Carla. Que maravilha vocês na tela da Band. Não vou deixar de ver vocês. Obrigado pelo carinho, Lenice. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Daqui a pouco eu vou ler mais, porque agora a gente vai falar sobre um assunto que incomoda bastante, que é greve. Os bancários de todo o país devem entrar em greve a partir de amanhã por tempo indeterminado. A gente vai ver agora na reportagem. Os bancários decidiram entrar em greve após uma Assembleia Geral. A paralisação em nível nacional foi definida no último dia 1º de setembro. O reajuste oferecido pela Federação Nacional dos Bancos foi rejeitada pela categoria. A greve está prevista para iniciar nesta terça-feira. Os bancários reivindicam um reajuste salarial e melhores condições de trabalho.
A nossa campanha não é uma campanha salarial, ela é uma campanha nacional, porque nós queremos tratar com a FENABAN, com seriedade, a questão do emprego, saúde, condições de trabalho, igualdade de oportunidades e salarial. Não contrata, precariza o atendimento dentro das agências, os bancários estão sobrecarregados, né? Os clientes mal atendidos. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, o PROCON atuou, fechou uma agência bancária aqui por 36 horas. Por quê? Porque os clientes estão sendo mal atendidos e os bancários sobrecarregados dentro da agência. E nós queremos que a FENABAN negocie com o movimento sindical, mas que faça uma negociação séria e que avance nas questões de emprego, que nós entendemos que é o gargalo nosso hoje são as condições de atendimento dentro das agências. O reajuste anunciado pela Federação Nacional dos Bancos não atende à demanda da categoria. No último dia 29, a FENABAN fez uma contraproposta que entendemos que, de uma forma irresponsável, não trouxe nada com relação ao emprego, saúde e condições de trabalho, e com relação às cláusulas econômicas, nos apresentaram uma proposta que não cobre sequer a inflação do período. E nós entendemos que os banqueiros, com essa proposta, estão empurrando os bancários, infelizmente, para uma greve por tempo indeterminado. A greve, que inicia no começo do mês, vai prejudicar o recebimento e pagamento dos consumidores. O PROCON estadual orienta como agir nos dias de greve das agências bancárias. A orientação é aí buscar ainda aquelas agências que não aderiram ao movimento no sentido de antecipar qualquer pagamento, retirada de cartão, talão de cheque ou algo nesse sentido, né? E na impossibilidade que isso aconteça, né, é sempre importante o consumidor verificar, né, se o comércio, se essa instituição financeira oferece o meio alternativo de pagamento. Então, existindo, é importante o consumidor ir atrás e efetuar esse pagamento, né? Agora, não existindo, é sempre importante documentar essa impossibilidade de fazer o pagamento, né? Porque somente com essa tentativa de buscar o meio alternativo e a documentação de não conseguir é que o consumidor fica isento aí de juros, multas e qualquer outro tipo de encargo. Muito bem, de volta aqui na bancada do Band Debate, e antes de abrir a palavra aqui aos meus colegas, é interessante dizer que a greve nunca é boa para ninguém, para nenhum dos lados. Não é boa para o colaborador, para o funcionário, que notadamente está atrás dos seus direitos, buscando os seus direitos, e também não é boa para a população que utiliza dos serviços bancários e será prejudicada ainda mais agora, no início do mês, muitos na véspera de receber o seu salário. Eu começo com os comentários do professor Luiz Antônio. De fato, Igor, o triste nessas histórias é que sempre quem paga o pato é quem não tem nada a ver com isso, que é o usuário, né? Nós já somos penalizados com tarifas bancárias altas, nós já somos penalizados com juros altíssimos, né? E agora vem essa greve que, no fundo, vai prejudicar enormemente a população. Veja bem, quando nós falamos de crise, nós podemos dizer que esta crise não chegou aos bancos. Eu tenho dados aqui que no primeiro semestre de 2016, os 4 maiores bancos, apenas os 4 maiores bancos, eu estou falando aqui em Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais, tá certo? O valor de mercado deles somados, apenas esses 4 bancos, chegou a R$500 bilhão. Então, quer dizer, não podemos dizer que o problema é que os bancos estão em crise sem dinheiro. Não estou eu aqui querendo dizer quanto ao mérito de uma questão ou de outra, mas não é problema de recurso. O banco pode ir mais longe. E se nós considerarmos que o pleito dos bancários é no sentido de que a reposição proposta pelos bancos, que foi de 6,5%, é inferior à inflação, naturalmente há que considerar que isso degrada o salário deles. Sem dúvida. Né? E volto a dizer, mais uma vez, todos nós estamos sendo penalizados com serviços cada vez piores nos bancos. Máquinas que não funcionam, caixa eletrônico que não funciona, filas enormes. Isso é absurdo se considerarmos 25 bilhões de reais em apenas 6 meses como lucro em apenas 4 bancos. Obrigado, professor Luiz Antônio. Professor Lorenberg Alves, a sua avaliação sobre essa greve aí. O professor Luiz Antônio já foi muito feliz, falou quase tudo praticamente. Eu vou acrescentar só um detalhezinho que chama muito a atenção, de que, apesar da greve dos bancários, deve ficar nas agências
realizando serviços internos e não para atender a população, cerca de mais ou menos 30%, que é o que diz e o que determina a legislação. Porém, é preciso observar, e o professor Luiz Antônio foi muito feliz, porque os banqueiros no país sempre se valeram da sua força econômica para massacrar, para explorar cada vez mais a mão de obra. E ele não está nem aí com a mão de obra. Foi assim antes da máquina, antes do computador, e com o computador isso parece que ficou muito pior, porque elimina ou diminui o número de trabalhadores, por conta disso sacrifica e muito o correntista, sacrifica e muito as pessoas que precisam do banco, e, no entanto, você não tem um serviço de primeira qualidade, você não tem isso. E aí o representante do sindicato falou muito bem, e isso está correto, está corretíssimo. É preciso que haja uma valorização para o trabalhador, e a valorização para os bancários passa, sobretudo, pelo nível salarial. Ana Carla Costa. Quero só levantar uma questão que é o aspecto político dessa greve. É uma greve de instituições privadas, mas que tem um reflexo muito grande no setor público, no governo, né? A gente fala governo federal. E aí existe já um comentário nos bastidores que várias greves devem ser desencadeadas agora no governo Temer. Muitos sindicatos que são comandados pelo PT e por partidos da base aliada da ex-presidente Dilma já estão se movimentando para provocar essas greves, desencadear essas greves e desestabilizar o governo Temer. Então, a gente ficar atento, né, que essa talvez seja uma das primeiras greves, claro que o objetivo, e aí a gente está falando de um setor privado, mas que o governo sempre interfere para colocar um fim na greve dos bancários, porque interfere diretamente na economia do país, que outras greves devem acontecer. INSS, enfim, outros órgãos públicos da União. Seria uma reação em cadeia, uma ofensiva organizada pelos sindicatos que são apoiados pelo PT. Sim, essa é a sua avaliação. Até porque existem reformas sendo discutidas no governo federal, reformas que atingem algumas trabalhistas, previdenciárias, que vão atingir o trabalhador em cheio. Ana Carla, seria um atendimento àquele pedido da ex-presidente Dilma de que haja uma oposição com determinação, né? E que vamos para a guerra, né? A gente está na guerra que, na verdade, ela deu o pontapé inicial de que as coisas não vão ficar como essas estão. Greves, Ana, vai impulsionar muito, caso não ocorra, e tomara que não ocorra mesmo, aquele reajuste geral. Aquele reajuste que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado e ainda não teve a chancela do presidente da República, que vinha saindo o ministro do Supremo Tribunal de 33 mil para 39 mil por mês. E aí, efeito cascata, né? Efeito cascata, vai pegar todo mundo, inclusive o parlamentar. Só que, professor, dificilmente o presidente não vai sancionar isso, porque ele não vai querer a massa do servidor público federal contra ele. De forma alguma. Vai querer. Olha só, tem que chamar o intervalo já? Daqui a pouquinho? Só um recado aqui para o nosso telespectador, o Charles Lino está mandando uma mensagem. Obrigado, Charles, pela sua audiência aqui conosco. Vamos para mais participações. Boa noite, a bancada. O Lewandowski já estava com argumentos escritos. Já tivemos o Mensalão, o Petrolão e agora temos o Acordão. É o Santos de Várzea Grande que está nos assistindo. Obrigado, Santos, pela sua intervenção muito oportuna. Boa noite. O Anderson no bairro Alvorada. Obrigado, Anderson, pela sua audiência aqui conosco, mandando mais uma mensagem. Está chovendo mensagem aqui. Eu quero agradecer a você que está mandando a sua participação pelo WhatsApp. Boa noite, parabéns pelo programa. Esta situação da Dilma pode beneficiar o deputado Taborelli na eleição de Várzea Grande, já que abre um precedente na perda de direitos políticos, ou não tem relação com o caso do Coronel? Pergunta do Valdemar Schutz e também pergunta se o atual cenário político favorece a candidatura do Bolsonaro para 2018. Do Taborelli, é bom explicar que a questão dele com na Assembleia Legislativa de nada tem a ver com o caso da presidente Dilma, já que ele está perdendo o mandato pela recontagem dos votos. Ele não está tendo mandato cassado pela Justiça Eleitoral, apenas por uma recontagem dos votos, já que foram validados os votos do Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. Portanto, ele concorre normalmente, tem os seus direitos políticos preservados. Com relação à pergunta do Bolsonaro, e aí?
Rapidamente. Acho que sim, eu acho Tá que crescendo o Bolsonaro? a gente está vivendo um momento, do Brasil está muito conservador, né? Eu acho que esse movimento todo, a gente tem que analisar que mesmo se discuta é golpe ou não é, mas que há um conservadorismo muito evidente nas posições das pessoas, e o Bolsonaro criou um protagonismo aí dentro de uma... É claro que existe um segmento muito definido dele, né? Mas não para chegar à presidência, mas que ele pode fazer muito barulho e dar trabalho, eu acredito que sim. Professor Lorenberg? Não, mas é isso mesmo. Uma situação de crise política, crise econômica, uma situação muito difícil. Aquela ideia velha, arcaica, muito antiga, ela tem o seu cenário, ela tem o seu segmento. Seus nichos. Associada à falta de esperança, né? Vão apoiar, exatamente. A falta de perspectiva. Porque você tem tudo isso. Tá certo. Eu, mais uma vez, queria comentar o seguinte. Quando falamos em cenários. Né? Quando falamos em cenários, falamos em variáveis. Se, além da crise econômica, nós formos para um cenário de confrontação, baderna, MST na rua, etc., e aí isso realmente vai favorecer o discurso mais radical. Certo? O Bolsonaro vai representar para a população o ressurgimento da ordem, né? A recolocação dentro da lei. E muitas vezes nós observamos, quando há atentados terroristas, né, nós observamos que as pessoas abrem mão dos direitos individuais em prol de se recolocar o trem nos trilhos. Então, se a economia se degradar e se houver claramente uma radicalização das posições políticas com confrontação física e violência, Bolsonaro será privilegiado. Obrigado, professor. Mas não para ganhar as eleições. Por favor, né? Isso, Nós não vamos chegar a esse ponto. vamos deixar mais para frente. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu estou fazendo um registro geral das cidades que estão nos acompanhando. Já tivemos aqui Rondonópolis, Livramento. Um abraço para Nova Mutum. A Carlene está nos assistindo. Boa noite para você, Carlene, para a sua família. Obrigado. Um abraço para todos na cidade de Nova Mutum. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Band Debate. Não saia daí. Nós estamos de volta ao vivo com o Band Debate aqui na Band Mato Grosso para todo o estado, sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência e a sua participação já neste primeiro programa. Lembrando que o nosso programa ele vai ser segunda, quarta, quinta e sexta. Não tem na terça, tá bom? Na terça daqui a pouco eu vou falar no encerramento do programa sobre a novidade que vem aí na tela da Band. Nós temos participação do nosso telespectador, é o Peter Rodrigo do Jardim Glória 1 de Várzea Grande, perguntando o seguinte: a falta de propaganda política na TV para a Várzea Grande ajuda a família Campos, que está há muito tempo no poder? A pergunta do Peter Rodrigo do Jardim Glória 1 de Várzea Grande. Rapidamente, meus colegas aqui para a gente... Ana Carla, você acha que facilita? Com certeza. Inclusive, eles manobraram para não ter o programa eleitoral lá, né? Pois então, a prática comum da família Campos, inclusive em Várzea Grande, é essa, né? Pois é, favoreceu quem está na liderança, o professor Lorenberg. É isso mesmo, a falta de propaganda no horário político eleitoral por parte dos outros candidatos tem menos visibilidade e, portanto, menos possibilidade de ganhar as eleições. Professor, não há dúvida. A redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias e a redução também da questão do financiamento torna a campanha muito mais favorável a quem já tem uma imagem fixa junto ao eleitor. Já quem tem mandato, né? Exatamente. Aquele que vai se lançar na política precisa ainda construir uma imagem, ele tem menos tempo e menos recurso, naturalmente ficou desfavorecido. Obrigado, professor. Olá, sou o Luan, de Várzea Grande. Obrigado, Luan, pela sua audiência. Vou acompanhar sempre o programa. Muito bom e boa noite. Obrigado pelo elogio aqui, em nome de toda a nossa equipe. A Mari do Cochipó, parabéns e boa sorte nessa nova etapa. Obrigado, Mari. Boa noite, parabéns pelo programa. A Miriam, mãe do Paulinho. Paulinho é um grande amigo, um abraço para o Paulinho e também para a dona Miriam, obrigado pela audiência. O Rubão Paraná está perguntando o seguinte: será que o PMDB e PT terão coragem de ir às urnas em 2018? Ele é do Jardim Europa, lá em Rondonópolis. Mais uma vez, um abraço para toda Rondonópolis nos assistindo. Rapidamente a pergunta aqui eu passo para os meus colegas. Não tenha dúvida, né? Terão coragem, né? Com certeza. Terão, professor Antônio? Com certeza. Não tem dúvida. Isso o senhor pode prever, né? E se o Lula não for preso, o Lula é o candidato, né? Pois é. Mais uma participação por aqui. Um abraço para o Jorge, que está nos acompanhando. Boa noite, que bom ver vocês. O Vandir, no bairro Dom Aquino. Obrigado, Vandir. Boa noite. Aqui quem vos fala é o Celso Vicente, lá de Primavera do Leste. Um abraço, Primavera, mais uma cidade registrando audiência conosco aqui. Está dizendo excelente o programa, de alto nível, e que Deus abençoe vocês. Estou assistindo
o programa na casa do meu sogro Silvio. Um abraço para você, Celso, e para o seu sogro Silvio. Um abraço para toda Rondonópolis nos assistindo. Eu chamo a matéria agora, Zé, já vou para o intervalo. Vou chamar a matéria. Essa notícia também não é boa, a greve não é boa. Essa aqui também não é boa, que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou o reajuste dos pedágios cobrados da BR-163 aqui em Mato Grosso. Péssima notícia, vamos ver na reportagem. Prepare o seu bolso para as coisas que nós vamos calcular. A Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou um aumento nas praças de pedágio, nas 9 praças que estão espalhadas ao longo do trajeto de 851 quilômetros entre Itiquira e o norte, em Sinop. Hoje, a partir da meia-noite, o pedágio sobe, em média de 40 a 90 centavos, dependendo de cada praça. Para nós que luta aí nessa buraqueira, agora pagar o pedágio mais caro e ruim de frete que nem tá, o que nós vamos fazer? Vai ter que parar, né? Mas eu acho que para aumentar o pedágio eles têm que arrumar, terminar pelo menos, né? Eu acho que chega, né? Eu acho que ainda falta muito para melhorar, para eles aumentar o pedágio, né? É difícil, né? Porque a gente já tem tantos encargos, né? Então é mais um peso na conta para a gente pagar. O índice calculado é de 13,2% pelo IPCA, somado à lei dos caminhoneiros. O representante da Rota Oeste, Odebrecht, explica que já investiram 1,5 bilhão nos 4 bilhões previstos nos próximos 3 anos. Dos 450 quilômetros de duplicação da BR-163, 117 já estão prontos. Fábio Abrita não revelou, mas dá para calcular o rendimento das 9 praças de pedágio com um fluxo de 70 mil veículos por dia. Um carro pequeno, por exemplo, que cobre os 851 quilômetros entre Itiquira e Sinop, deixa R$ 43,60 nos pedágios, que acabam na manutenção de toda a rodovia. Nós iniciamos com R$ 2,60, que é um valor referente a março de 2012. Esse valor foi corrigido já quando do início da operação do pedágio no ano passado, e esse ano aqui nós estamos novamente fazendo reajuste de praxe do contrato, e a própria agência, não é, a ANTT, a agência reguladora, fez o cálculo de reajuste em 13,2% nas tarifas de pedágio que estão vigentes. Pois é, de volta aqui na bancada, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo comercial. A gente volta em instantes com o Band Debate. Não saia daí. Bem, nós já estamos de volta aqui com o Band Debate e de volta com participações nesse último bloco do nosso programa. Quero aqui registrar a audiência dos nossos telespectadores, o Vanduir do Parque do Lago, dizendo que o programa está em alto nível. Obrigado, Vanduir, pelo seu carinho. A Thelma do 1º de março, obrigado, Thelma, mais uma vez pela sua audiência. Boa noite, senhores. É o Robson, do Novo Horizonte, aqui em Cuiabá, está deixando uma pergunta que a gente agradece. O pessoal do Parque Cuiabá também, o Silvio, obrigado, Silvio, está registrada a sua audiência. O Cosme, lá de Juína, mais uma cidade, abraço para Juína, distante de Juína, né, que nós estamos querendo ficar cada vez mais perto de vocês. Um abraço para Juína. Os problemas aí de Juína, você também, Cosme, pode enviar para cá para a gente discutir e saber o que está acontecendo por aí. A Rosimeire também está mandando aqui um abraço. Olá, boa noite, o Lázaro, que está nos assistindo. Obrigado, Lázaro. Tem mais participações aqui. Sinop, abraço para Sinop, está chegando aqui mais uma participação. Um abraço para todos em Sinop. O Rodrigo, que está nos assistindo na cidade de Nobres, abraço ao Rodrigo. E o Ronaldo, do Industriário, também dizendo parabéns. São muitas mensagens, infelizmente o nosso tempo não vai dar para ler todas, mas eu quero agradecer sempre a sua audiência, a sua participação. Lembrando que você sempre pode mandar a sua mensagem, colocar o seu nome e também o bairro ou a cidade que você está nos assistindo, para a gente poder mandar um abraço e também falar sobre a sua pergunta. Minutos finais do nosso programa, só para a gente sabatinar a última matéria que foi exibida com relação ao aumento do pedágio. Mais uma injustiça, professor Luiz Antônio. É verdade, né? Você paga e não obtém o serviço, né? Nós sabemos que o estado das estradas não é o ideal. Esse aumento vai pegar toda a faixa que é a responsabilidade da concessionária Rota Oeste. São aumentos diferentes, 40 centavos aqui em Campo Verde, 90 centavos em Sorriso. Então, a pessoa que vai sair daqui, vai subir a 163, vai pagar uma fortuna sem receber, em contrapartida,
uma rodovia bem sinalizada, larga, sem buracos, enfim, que traga a ele a contrapartida pelo que está pagando. Obrigado, professor Luiz Antônio. Professor Lorenberg. Pois é, eu estava no momento de crise que nós passamos e aumentos que, se não me falha a memória, são 9 pontos de pedágios. Sim. Se alguém tomar toda essa direção, vai pagar 9 vezes. E isso é muito ruim porque aumenta o custo do transporte. Aumentando o custo do transporte, pode ter as consequências para o consumidor. Aí que é o grande problema. Porque o preço vai ser repassado, né, professor? Exatamente. Tá certo. Ana Carla Costa? Só destacar que realmente não só aumenta o valor do pedágio, mas a qualidade da estrada continua ruim, né? Sim. A gente vê trechos não duplicados, que é inadmissível você cobrar pedágio em trechos que não são duplicados, né? E penaliza muito o consumidor final, porque Mato Grosso ainda, toda a produção é escoada chega e é escoada por caminhões, né? E isso aumenta muito o valor do frete, né? Sim. Então, realmente, eu acho que o governo tinha que parar e frear esses aumentos, pelo menos dar um descanso, pelo menos esse ano, né? E ano que vem tudo bem, mas... Tá certo. Obrigado, Ana. Antes de a gente encerrar, mais alguns registros aqui de participações. O Júnior da Coab Jaime Campos, dizendo que já pagamos tanto imposto e somos obrigados a pagar também o pedágio. Deixa eu agradecer aqui mais uma participação. Um abraço para todos. O pessoal de Itapurá que está nos assistindo, um abraço para Itapurá, também distante, nos acompanhando. O João, do bairro Carumbé, abraço, João. Ele está lembrando que o dono da empresa do pedágio é o Marcelo Odebrecht. O dono da Rota Oeste é o Odebrecht. Bem lembrado, viu? Ele não quer dar dinheiro está preso, Marcelo, né? Madalena de Várzea Grande está nos assistindo. Pessoal, mais uma vez, de Rondonópolis. Enfim, são muitas participações. Muito obrigado pelo seu carinho, muito grato pela sua participação neste programa de estreia. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, às 19h40. E eu quero fazer um convite para você já marcar na sua agenda. No dia 13, anota aí, terça-feira, dia 13, vem aí O Livre com Augusto Nunes e você é nosso convidado especial. Ao longo da semana a gente conta mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite, espectador. Boa noite, pessoal, e até amanhã com mais uma edição do Band Debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.